Audiência amiga do Pensar Piauí, muito bom dia. Vamos conversar hoje com Ademir Castellari, sociólogo, vice-presidente do Instituto Cultiva. Muito bom dia, Ademir. É um prazer recebê-lo aqui no Pensar Piauí. Bom dia, Oscar. Bom dia para a tua audiência, bom dia para os ouvintes, para os espectadores do Os Pensar Piauí, internautas, os internautas do Pensar Piauí. Vamos conversar um pouco, bater um papo vamos lá. sobre vários temas aí. Sobre vários temas e vamos começar. Você é sociólogo por formação e aos sociólogos eu gosto de saber como viram o processo eleitoral brasileiro. Agora, em outubro, mês passado, o Brasil elegeu prefeitos e vereadores por todo o território. Houve a jornada do segundo turno em algumas cidades. E aí eu queria ver, na sua visão, como que você viu o desempenho. E, mais especificamente, dividido entre dois campos, a direita e a esquerda. Como foi que você viu aí a eleição brasileira? Bom, a gente tem que pensar assim, o número de prefeitos eleitos pelo campo que a gente chama de direita foi enorme. O PL elegeu menos do que esperava, mas elegeu muito, e vamos dizer assim, o grande vencedor foi o PSD do Kassab, que, como a gente diz, arrebentou a boca do balão. O PT aumentou o número de prefeituras em relação à última eleição, porém está muito aquém do que estava lá atrás, quando chegou a ter quase 700 prefeituras, 600 e alguma coisa. Do ponto de vista eleitoral, a gente pode dizer que foi uma derrota da esquerda. Uma derrota da esquerda. Agora, a gente tem que entender quem é que ganhou essa eleição. Tem muita gente de direita, de extrema direita, que ganhou essa eleição, mas quem ganhou essa eleição foi o centrão das emendas parlamentares. Eu ia perguntar qual o efeito das emendas. As emendas parlamentares têm um efeito gigantesco, porque assim, o que acontece? O deputado manda emenda parlamentar para a sua base. Essa emenda parlamentar elege prefeito, elegeu os prefeitos agora. E esses prefeitos reelegem esses deputados que voltam para conseguir mais emenda parlamentar. É um ciclo. E isso, Oscar, tem que ficar claro. É uma coisa, uma prática, essa das emendas parlamentares, que infelizmente a esquerda está adotando. Eu entrevistei aqui o Quaquá, prefeito eleito da cidade de Maricá, do Rio de Janeiro, e vice-presidente nacional do PT, e ele disse que é plenamente a favor das emendas, só está achando que o governo está dando mais para os adversários do que para os correligionários. Então, esse problema da emenda cria um outro problema para a esquerda, que é a não renovação dos quadros, inclusive dos quadros que se elegem. Porque o que acontece? Além da emenda parlamentar, a gente tem a verba partidária, que já é distribuída de forma autoritária dentro dos partidos, inclusive os partidos de esquerda. O que acontece? Quem já ganha mais e quem não ganha menos. Então, assim, esses que já são deputados têm o duplo dinheiro, vamos dizer assim, o dinheiro das emendas parlamentares faz com que eles elejam um prefeito que os apoiem para as eleições e, além disso, o dinheiro da verba parlamentar maior do que para aqueles que não são deputados. O PT e o PSOL, vamos dizer, não vou falar dos outros, mas o PT e o PSOL de esquerda tiveram uma pequena renovação. Você teve uma menina no Pernambuco que se elegeu, você teve duas ou três jovens que se elegeram em Minas Gerais, você teve a Luna Zaratini que se elegeu em São Paulo, enfim, você teve alguns jovens que se elegeram, mas a grande, imensa maioria já são os coroados. Ademir, me diga uma coisa, você fala da força das emendas na eleição de 2024 para prefeitos e vereadores.
Vem aí mais uma eleição no Brasil, aqui a cada 2 anos a gente tem este processo. Na sua cabeça, como é que você imagina que vai funcionar essa relação? Emendas parlamentares e aqueles que serão votados, porque aí vai ser senador, governador, deputado federal, deputado estadual. Como é que isso vai funcionar em 2026, na sua visão? Vai funcionar da mesma maneira que funcionou para o parlamento municipal. O, quem maneja essas emendas são os deputados. Eles vão para a reeleição agora. A sua imensa maioria vai tentar a reeleição. E vão se reeleger, porque eles já elegeram os seus prefeitos, já elegeram os seus vereadores, e com as emendas que eles vão continuar mandando para essa base, eles vão fortalecer seu nome, eles vão a sua imensa maioria vai se eleger. Isso é um ciclo, desculpa, isso é um ciclo perverso da política brasileira. Você aposta, então, numa pequena renovação do Congresso brasileiro? Pequena renovação do Congresso. E, daqui a 2 anos. Infelizmente, porque a gente tem um Congresso extremamente conservador, a gente está vendo aí as discussões que se põem sempre pautadas por coisas assim, chegam a ser reacionárias. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, agora da Câmara dos Deputados, pautando de novo o tema do aborto legal, comparando com o criminoso, deixando que a pena de quem faça o aborto seja maior do que quem, por exemplo, cometeu o estupro e engravidou essa menina. É uma loucura. E são essas pautas. Mas eu vou puxar aqui o assunto das redes sociais, então. A presidenta da Comissão de Constituição e Justiça, que está trazendo esse tema, pode querer trazer o tema, pode pautar o tema. Agora, se não souber usar as redes sociais, não vai haver debate. O debate há a partir das redes sociais. Tanto é que um assunto que eu estava deixando mais para o final, vou trazer agora. A escala de trabalho 6x1, de repente, tomou de conta do país e você é obrigado a falar do assunto, porque se você não falar, os internautas das redes sociais cobram. Até mesmo a Rede Globo de televisão, que se omitia deste assunto, por conta de uma cobrança incessante dos internautas, foi obrigado a falar. Então é isso. Deixa o tema do trabalho aqui para daqui a pouco, mas eu queria que você falasse também do processo eleitoral e o uso das redes sociais. Muita gente dizendo que a esquerda, que o PT não sabe usar rede social. É verdade? E como é que a direita, o uso que a direita faz da rede social é correto? Então, para eles é muito mais fácil usar a rede social. Porque, assim, já tem estudos que mostram que quando você conta uma mentira, você gasta 3, 4 vezes mais tempo para tentar desmentir aquilo do que o tempo que foi gasto para colocar a mentira. E o desgaste já está feito. Então é muito mais fácil, porque eles trabalham com a mentira, eles trabalham com a desinformação. Agora, tem algumas coisas que a gente precisa entender. Alguns fenômenos que estão aparecendo. Eu vou citar o Pablo Marçal, lá de São Paulo. Sim. Ele também trabalhou com a mentira, ele também... os internautas devem se lembrar que ele usou o tema das drogas pro Boulos, jogou ali do nada, tirou essa carta do nada, jogou e aí, para desmentir, depois você fica gastando tempo para desmentir uma coisa que do nada veio. Agora, sim, ele sabe usar as redes sociais. E ele tem um padrão, vamos dizer assim, de uso de rede social, que é assim, pouco importa o que ele está dizendo. E aí, por isso que eu digo que é mais fácil. Porque ele trabalha com os cortes. E o padrão de rede social, o padrão hoje de quem é internauta é consumir notícia. Estou dizendo padrão médio, tá? Não estou dizendo que é todo mundo. É consumir notícia o mais fácil possível. Então, quanto menor o corte, quanto menos tempo você perder para consumir aquela notícia, mais aquela notícia vai engajar. E ele sabe trabalhar isso. Tanto que a história da carteira de trabalho, que ele esfregou a carteira de trabalho na frente do Boulos,
Aquilo virou um corte no momento. Em seguida já estava na internet, em seguida bombou. E aí, nós da esquerda, querendo rebater aquilo, o que a gente faz? A gente reposta aquele corte para criticar o corte e o que está acontecendo? Está engajando aquilo. Ele foi um fenômeno Mas me diga uma coisa, de fato ele sabe usar redes sociais, Pablo Marçal de São Paulo. Mas essa eleição passada mostrou Pablo Marçal em São Paulo, mostrou, eu não vou lembrar o nome dos deputados, mas a direita quase ganha em Belo Horizonte, uma direita, quer dizer, a direita ganhou com o PSD, Sim. mas quase que ele perde para um extremista lá, bancado pelo Nicolas Ferreira. Nicolas elegeu. E em Fortaleza, do mesmo jeito, o PT quase perde para um outro extremista. E teve extremistas por todo o Brasil. Sim. E aí eu trago outro tema da eleição, para a gente já pular para o trabalho daqui a pouco, mas é a eleição norte-americana do presidente Donald Trump, que derrotou a Kamala Harris. Essa onda de direita pelo mundo e essa onda de direita no Brasil, com essas figuras que eu referi agora, que guinada foi essa que o mundo deu, Ademir? Então, eu acho, Oscar, que o que está acontecendo? Nós perdemos a capacidade, nós que eu estou falando a esquerda, o campo progressista, não só no Brasil, mas na maioria dos países do mundo, a gente perdeu, nós falamos agora há pouco, estavam conversando, a capacidade de encantar. Nós não estamos encantando. Antigamente, lá se vão alguns anos, a gente tinha um discurso que a gente pegava aquelas pessoas que não tinham perspectiva na vida, não tinham um horizonte, e a gente sabia conversar com essas pessoas, sabia encantar essas pessoas e dizer, com esse cara, com aquele cara ali, eu tenho esperança, eu tenho futuro. Hoje quem faz isso? Hoje quem faz isso é a direita. As pessoas precisam estar excitadas, vamos dizer assim, naquilo que o futuro pode lhe trazer. E a gente não consegue mais fazer isso, a gente não consegue mais encantar essas pessoas. E com isso, a extrema-direita, que sempre esteve aí, vamos falar a verdade, eles estavam num momento de refluxo, sempre esteve aí. Eles agarraram a oportunidade, agarraram a chance aqui e ali, e eles estão organizados, estão se organizando internacionalmente. Então, assim, A Donald, internacional direitista. exatamente, a internacional direitista. Eles estão organizados, eles se conversam. Não à toa, o filho do ex-presidente estava na casa do Donald Trump acompanhando a apuração. Então, assim, ele traz eventos da extrema-direita para o Brasil. Então, assim, eles estão organizados e é por isso, inclusive, que não por conta daqui, mas por conta dessa organização que no mundo todo eles estão conseguindo encantar e aquilo que a gente conseguia fazer a gente não consegue mais. Precisamos nos repensar, inclusive do ponto de vista de como passar a nossa mensagem, de como passar. Por isso que é importante o tema da internet que nós tratamos agora há pouco. A gente está só citando os temas, mas é muito importante discutir isso. Eu não me lembro quem disse isso, mas que disse já que o conteúdo é a forma. As duas coisas têm que estar casadas. E a gente pensa muito no conteúdo e não se preocupa com a forma. Deixa eu fazer uma provocação aqui. Você estava falando de o povo ele precisa de uma esperança, de uma utopia para se agarrar. E aqui e acolá, quando eu faço algumas interpretações do que ocorre no campo da política, eu digo que o Partido dos Trabalhadores chegou aos governos e, de repente, resolveu administrar o capitalismo. Como se isso fosse possível. E hoje se apresenta como grande gerente dessa coisa. Se eu sou o gerente desse negócio, como é que eu vou oferecer utopia para o povo? Não vai, não vai.
Você lembra no início do PT, quando o PT começou a ganhar as primeiras Sim, prefeituras, tal, não existia um slogan nas nossas administrações que era jeito petista de o governar. jeito petista, o modo petista. Antes, Cadê? antes, Cadê? antes desse, a gente chegou nos parlamentos, o PT chegou no Isso, parlamento. Então teve um modo petista de legislar. é isso aí, é isso aí. Depois chegou nos executivos, passou a ter o modo petista de governar. No parlamento não tem mais modo petista de legislar, a gente legisla igualzinho, estava comentando agora, igual a direita faz com emenda parlamentar, e no modo petista de governar, cadê o orçamento participativo? Cadê a inversão de prioridade que fazia, que falava assim, vamos tirar o dinheiro do bairro rico, diminuir, não é tirar, diminuir o dinheiro do bairro rico e levar para o bairro pobre? Mas aí eu pergunto, o que fazer? Porque dentro do próprio PT houve muita divergência ao longo dos tempos, porque o partido queria fazer essa convergência para uma coisa mais administrável no campo dessa democracia oficial e havia resistência, né? Essas resistências foram sendo minadas. Vou me referir só ao pessoal, mas não é só o pessoal. Vários outros grupos saíram do PT, marcaram a dissidência ali, mas também ninguém avançou. O pessoal hoje está, digamos assim, tão gerente da coisa pública quanto o PT. Está no parlamento, tudo bem, você tem lá umas vozes mais estridentes, mas é apenas mais estridentes. Para onde? O que a esquerda faz, Ademir? Então, antes de falar o que a esquerda faz, a gente tem que ver uma coisa. Existia um PT lá atrás, vamos dizer assim, que tinha tudo isso que você dizia, o pau quebrava lá dentro. Nunca foi um negócio tranquilo, não. O pau Sim, quebrava por vírgula. Se discutia, se o pau quebrava no sentido de discussão tal. Mas tinha divergência e isso fez com que, inclusive, o partido crescesse. Essa divergência fez com que o partido crescesse. Num determinado momento, a gente muda a forma de organizar o PT. Lembra quando o PT instituiu as eleições diretas? As sim. eleições diretas dentro do PT, que possibilitou, olha que loucura, que possibilitou que a grande maioria da militância elegesse seus dirigentes, engessou a discussão interna dentro do PT, porque isso prescinde de discussão. Você elege o dirigente e o dirigente discute o rumo do partido. Não é mais a base que discute. Isso para mim é um problema. Tanto que o Zé Dirceu, que foi o autor disso, agora está falando, nós temos que levar os temas da população para ser discutidos no bairro, no sindicato, na base. Ele falou isso essa semana. Sim. E foi ele que instituiu essa máquina de ganhar a eleição, que foi o PT. Isso é obra Mas veja do Zé só, Dirceu, o pessoal não tem eleição direta, eu acho que não. né? Que eu saiba, não. PSTU também não. Não. Então, no campo da esquerda, eu estou dizendo assim, contesta-se o que a maioria do PT faz, vai se colocar como alternativa, mas essa alternativa acaba não acontecendo. O PT continua hegemônico neste Sim. campo da esquerda. O PT, o Rudá diz isso, eu costumo. O Rudá é um amigo em comum que nós temos, sociólogo também. O Rudá diz isso e eu costumo repetir. O PT fagocita todos os outros partidos. Todo mundo que gira em torno do PT vai se aproximando do PT e quase virando uma coisa só. E aí eu preciso dizer dos partidos que você falou, do PSTU, desses outros partidos. Tem uma tradição no Brasil, inclusive do Partidão lá atrás, tal, que é uma tradição de partido de quadro, que é o seguinte: você vira o líder daquela massa, então você não precisa ser um partido de massa, você é um partido de quadros que conduz aquela massa. Então aí a gente fica naquele dilema: ou você é um partido de massa gigante que ganha eleição e está sempre conciliando, tal como tal PT, ou você é um partido de quadro que não tem ligação nenhuma com a massa, a não ser entender a massa através dos livros, dos clássicos. É uma coisa que
a esquerda no Brasil ainda não conseguiu resolver. Agora, um outro ingrediente aqui dentro dessa nossa discussão. O PT, eu falava há pouco, é hegemônico na esquerda brasileira e de há muito tempo, desde a sua criação, ele vem dando as cartas neste campo. É quase um PRI. Mas o PT depende muito do Lula. São duas coisas. Uma é o PT, a outra é o Lula. E o Lula, por questões de natureza, está encerrando sua carreira no Partido dos Trabalhadores. No máximo, mais um mandato presidencial. O que é pouco tempo. Né? Ele tem mais 2 anos desse atual mandato e provavelmente, se for eleito, mais 4 do outro. E aí o Lula vai desaparecer, entre aspas, da cédula eleitoral brasileira. O que passa na tua cabeça da esquerda brasileira no momento pós-Lula? Olha o dilema. Olha o dilema. Você criou um partido que é um partido de massa, você criou um partido que, inclusive, os seus parlamentares... É um partido de parlamentares, vamos dizer assim, que, inclusive, seus parlamentares estão vinculados às emendas que eu falei, mais dinheiro do fundo, e você não renova seus quadros. A renovação dos quadros é muito pequena. E aí nós temos um problema. Está aí no horizonte. Ó. Quem vai ser? E aí tem um outro problema, do estilo do Lula, né? O sucessor do Lula vai ser quem ele apontar. Não tem discussão interna no partido, é quem ele aponta. Mas eu digo assim, não adianta o Lula apontar. Aí o Lula ou se aposenta ou chega no fim da vida dele, alguém vai ter que galvanizar o interesse do povo brasileiro. Nesse momento, que pensa no viés de esquerda. Sem a força do Lula, para onde vamos? Nesse momento, ninguém tem esse poder de pegar para si o legado do Lula e tocar para frente. Quem está tentando isso, e de forma, eu vou dizer assim, extremamente equivocada, é o Guilherme Boulos. Na eleição para São Paulo, ele fez algumas coisas que, assim, como é que você vai conversar com o Marçal depois do cara ter te jogado uma mentira que você usuário de droga? Porque eu sou o entrevistador, não podia dar opinião. Não, claro que pode dar opinião, não bate-papo. Mas digamos assim, eu achei menos problemático a entrevista por Marçal, porque já foi em cima do segundo turno, ou ele ganharia alguma coisa, ou perder, não perderia ali, não. Agora, aquela história do coraçãozinho no começo da campanha, entendeu? Aquilo ali foi... Não, coraçãozinho... Porque diz pouco do Guilherme Boulos. Sim, assim, olha que coisa maluca a eleição de São Paulo. Você tinha uma Tabata Amaral, que vestia roupa preta, com fundo preto, e falava tal, e eu falava assim, não é aquela menininha que está falando ali, não casava. Ela não é do Lema. Essa não é a mesma. Não casava. E você tinha o Guilherme Boulos assim, que também não casava. E eu falava assim, tá tudo errado. Quando eu vi o primeiro comercial do Boulos, que ele resgatou a Luísa Erundina, a Marta Suplicy, o Fernando Haddad, né? A esquerda, quando administrou São Paulo e tal, ele, se for nessa linha aí, se for nessa batida... O caminho tá bom, né? Vai bem, mas depois veio o coraçãozinho. Não, o coraçãozinho, logo em seguida deram um aperto nele, ele tirou o Paulo Freire da conversa, o plano de educação ele amenizou, sabe? Então, assim, é aquela coisa. A esquerda no Brasil tem uma necessidade de ser querida pela direita. E aí isso eu acho que é um pouco por conta do estilo do Lula. Não é o querido que eu estou falando, eu estou exagerando. Sim. Mas é o estilo do Lula de conversar, de conciliar tal. E aí todo mundo quer fazer isso. E aí o que acontece? É o que eu digo que o PT quer administrar o capitalismo. Capitalismo. E aí a gente está indo sempre para a direita. Sempre para a direita. Olha o que está acontecendo agora. Acho que nós vamos entrar nesse assunto. Vamos agora. Corte de gastos. Pois é. E eu vou misturar o feijão aqui na panela. Corte de gastos e a escala 6x1, que são os assuntos da última semana. Só dá isso. Por parte do governo, 300 reuniões sobre corte de gastos e a mídia comercial incentivando isso, porque quer cortar os benefícios sociais. E, por outro lado, a força da rede social impondo ao país a discussão
da diminuição da jornada de trabalho. Quero lhe ouvir sobre isso. Sobre o corte de gastos. Comecei por aí. Quanto mais a gente vai dando, o dedo, vai dando o anel, eles querem o dedo, vai dando o dedo, eles querem a mão, da mão eles querem o braço, e assim vai. Faz pouco tempo agora, faz menos de um mês, tentou se passar um imposto. Não era nem um projeto maravilhoso, um imposto sobre grandes fortunas, rejeitado. Agora, cada ponto percentual na taxa de juros, até o Alckmin falou isso na televisão esses dias, Sim. Camarada Alckmin, esses dias, cada ponto percentual de juros é entre 30 e 50 milhões que estão sendo na dívida pública, que é drenado. Está sendo tirado da aplicação de recursos para o povo para ir para os rentistas. Para ir para os banqueiros. E ainda querem tirar mais do povo para dar mais para os rentistas. Assim, esse saco não tem fundo, essa conta não fecha. Se não chegar num momento e falar assim, olha, tá bom, chega, deu, a conta só o trabalhador está pagando, faz tempo. E não é, porque a gente fala a reforma do Temer, mas já veio antes do Temer, veio também um pouco com a Dilma, veio lá atrás um pouco com Lula, está sempre cedendo. E assim, a Faria Lima sempre quer mais. Claro, eles querem para eles. Quando você provoca uma desoneração da folha, você está tirando da população mais pobre. Exatamente. Porque aquilo que o governo arrecadaria seria aplicado nos mais pobres. E o governo está deixando de arrecadar porque está desonerando folha para beneficiar empresário. Quando você pega o dinheiro e tira do investimento o corte é para quê? É para pagar juro para banqueiro. Você tira do investimento, você pega aquele dinheiro, paga a dívida pública, e a dívida pública você deve para quem? Para banqueiro. O que aconteceria se o Lula batesse o pé e dissesse que não ia pagar esses juros para os banqueiros? Ele tem condição política para fazer isso? Tem condição política. Ele tem capital político ainda para isso. Nesse momento ele tem. E ele tem um trunfo na mão, inclusive. As emendas parlamentares. Que ele já começou a falar sobre isso. Olha, vocês vão dividir comigo? Comigo que ele está dizendo é com o ônus de tirar dos trabalhadores e tal. Vou tirar de vocês também. Ele tem que fazer essa discussão. Já que ele gosta de conversar, essa discussão tem que ser feita. Agora, se ele ouvir só um lado, porque assim, o Lula gosta muito de conversar, a gente sabe disso, ele negocia, ele sempre foi um bom negociador. Sim. Sempre foi um bom negociador. Agora, ultimamente, ele não está negociando muito, não, ele está ouvindo só um lado. O lado dos trabalhadores, nós estamos sempre perdendo. E aí, a imprensa, inclusive, os ministros que criticam esse corte de gastos são ridicularizados pela imprensa. Naquele Globo News, enfim. Hoje de manhã eu vi a Miriam Leitão, estava comentando, inclusive, nos bastidores aqui, dando uma entrevista lá no Jornal da Manhã, falando mais um ministério que vai ter corte de gastos. Ainda bem que é um ministério que não afeta trabalhador, o Ministério da Defesa. Mas ela dizendo, mais um ministério que vai ter corte. Ela falava com um sorriso no rosto, quase orgástico assim, o sorriso dela. Poxa vida, a imprensa está batendo nisso. E aí eu vou para o 6 por 1. Do nada surge essa pauta. Do nada não, né? Teve um rapaz do Rio de Janeiro que se elegeu vereador só com essa pauta, sem dinheiro e com essa pauta. Aí a Érica Hilton vai e... Melhor parlamentar do Brasil. Exatamente. A melhor parlamentar. Exatamente. Bota isso na ordem do dia. Identitária. Olha que contrassenso. Uma deputada identitária apresenta uma pauta dos trabalhadores, uma pauta histórica dos trabalhadores. Sim. Vai lá e bota a questão do 6 por 1. Ninguém falou nada, isso foi pego nas redes sociais, uma pauta que a esquerda, uma pauta dos trabalhadores, aquilo que a esquerda está carente de ter, aquela conversa que a gente fala, aquela esperança de dar para o trabalhador, e as redes sociais vão para cima, os trabalhadores pegam, de repente, quando o empresariado percebe que a coisa pega, a imprensa já começa a bater também. E o debate está feito. Os parlamentares de direita
os mais radicais, Nicolas, Rubinho, não sei o nome dele e tal. Lá, vereador de São Paulo. Exatamente. Eles estão batendo forte, porque eles perceberam que é uma pauta que pode não só trazer prejuízo para quem eles defendem, que são os patrões, tal, mas trazer prejuízo político para eles. Sim. Por quê? Porque dá um discurso para a esquerda, dá um rumo para a esquerda, dá um rumo da gente tentar reconquistar pelo menos uma parte daquilo que a gente perdeu nesses últimos tempos. É uma pauta importante, temos que ficar de olho. Eu tenho a impressão que com esse parlamento não passa. Porém, quem votar contra vai ter um ônus político disso, né? Vai ter que carregar isso. E é uma coisa que a gente pode. Lembra quando antigamente votava contra o trabalhador, botava a cara de todo mundo, olha, isso, os sindicatos faziam, esse aqui votou contra o trabalhador. Está aí um momento de a gente. Pensar Piauí faz isso. Nós mostramos a cara dos parlamentares do Piauí que votaram a favor de não tributar as grandes fortunas. Olha aí. Mas você falava que a escala 6x1 é uma pauta dos trabalhadores, mas uma pauta dos trabalhadores também sempre foi a educação. E você está fazendo um giro pelo Nordeste, você é do Instituto Cultiva, que trabalha com questões da educação. Eu queria lhe ouvir sobre a educação brasileira. Eu queria lhe ouvir sobre Camilo Santana. Eu queria lhe ouvir sobre a escola de tempo integral. O que é que você faz aqui pelo Nordeste, Ademir, no campo da educação? Bom, vamos lá. Nesse momento, eu tô vindo de São Luís, falei com a secretária de Educação de São Luís, estou aqui para falar com o secretário de Educação do Piauí, de São Luís, secretário de Educação do Maranhão. Estou aqui para falar com a secretária de Educação do Piauí, que eu estou convidando, nós, o Instituto Cultiva, estamos convidando eles para um evento em dezembro que vai ter em Natal, no Rio Grande do Norte, que é um seminário. É do Consórcio Nordeste. Um seminário do Consórcio Nordeste com todos os estados, com todos os secretários de educação, que vão apresentar os seus principais projetos para a gente discutir os rumos da educação no Nordeste, porque, bem ou mal, vamos dizer assim, bem ou mal, porque a educação no Brasil não vai bem, mas bem ou mal o Nordeste é líder na educação do Brasil. Os melhores índices de educação no Brasil estão no Nordeste. Estão no Nordeste. E a gente quer discutir isso, a gente quer entender isso, entender se os rumos são esses e tal. Porque a gente desenvolve um projeto chamado Comunidades Educadoras. A gente desenvolvia alguns municípios, desenvolvemos em Araraquara, Contagem, em Minas Gerais, ganhamos prêmio. Suzano, em São Paulo, onde teve aquela tragédia daquele menino que entrou na escola. Sim. Logo depois daquilo, nos chamaram, nós derrubamos com o nosso projeto, nós derrubamos o índice de violência quase 90% nas escolas. Foi premiado também, Suzano. E a gente está agora em 6 municípios do Rio Grande do Norte, Natal e Grande Natal, desenvolvendo esse projeto. Esse projeto, basicamente, para não me alongar, tal, pois quem se interessar, a gente deixa aí o link do Instituto para o pessoal entrar. Basicamente é como se fosse um agente de saúde da família, só que é um agente de saúde da educação. Você tem um técnico da escola que, a partir do diagnóstico de alguns problemas que um determinado aluno tem, vai para a residência desse aluno, fazer uma espécie de uma entrevista e entender, joga num sistema para a gente ver quais são os problemas, a gente cruza dados e tal, e a gente vai entender o que é que está acontecendo na vida daquele aluno, porque o problema daquele aluno não está ali dentro da escola. Aquele problema daquele aluno vem de casa. Vem de casa. É vem fome. Do bairro. É fome, é violência, é abandono, é adoecimento, principalmente adoecimento psíquico. Depois da pandemia, um desastre. Nós fomos jogados numa pandemia, tirados de uma pandemia como se nada tivesse acontecido. E as pessoas adoeceram, foram 2 anos dentro de casa, praticamente. E a gente cria, a partir desses dados, uma espécie, cria não, a gente fortalece a rede de proteção, saúde, assistência, que já existem, e a própria educação, propondo saídas a partir daqueles problemas que são diagnosticados. E isso faz com que, inclusive, a nota desses alunos, a frequência melhora automaticamente.
Em 6 meses está resolvido. E nota dos piores, piores no sentido de nota Sim, acadêmica mesmo, sim. desses que estão com problema, melhora em Mau quase desempenho. 60%. Melhora em 60%. Então, assim, é um projeto que está sendo desenvolvido e a gente quer mostrar nesse momento para Os os outros secretários. secretários do Nordeste, mostrar, e eles vão mostrar o que eles estão fazendo para a gente debater os projetos de educação, porque nós temos um projeto, o chamado Projeto Sobral, né, que é um projeto muito badalado no Brasil, mas é um É o projeto projeto do Camilo Santana. do Camilo Santana, do governo do Ceará, foi criado pelo Ciro Gomes, criado pelo Ciro, inclusive, lá em Sobral. Teve Sobral como grande Isso, laboratório. grande laboratório. Que é um projeto que, segundo as estatísticas, melhora a nota, melhora o desempenho, mas a gente não acredita que educação é só melhora de nota, é melhora de desempenho, porque nota, você parte do pressuposto, alguém de fora fala, a nota 6 é o que determina se o aluno é bom ou se o aluno é ruim. Ué, mas quem que falou que é nota 6? E se o aluno é nota 6 em matemática, Outro pode achar que a nota é 8. outro pode achar que é 8, outro pode achar que é 10, o menino é 6 em matemática, mas é 12 em artes. E aí? Como é que você faz esse balanço? É só medindo com nota por alguém que estabeleceu? Não é assim. Educação é relação humana. É aprendizado do aluno e o professor em sala de aula, adaptando inclusive a sua aula para trazer aquele que está mais afastado daquele que está mais adiantado e não trazer aquele para cá, mas puxar esse para cá, porque é uma construção coletiva, uma construção do grupo todo. Então, assim, a gente quer mostrar que ele tem o projeto Sobral, eles acham que é bom, mas nós temos uma alternativa. A gente acha que não é essa, não é o projeto Sobral. Nós temos uma outra alternativa. E é isso que a gente quer mostrar, é isso que nós estamos fazendo. Então, boa sorte aí na sua conversa com o secretário de Educação do Piauí. Muito obrigado por as análises todas que você fez. Obrigado pela entrevista. Obrigado pelo espaço, obrigado pela acolhida. Foi um prazer falar com seus internautas. E eu espero que a gente tenha um, uma luz nesse fim do túnel aí para poder encantar a população de novo e não ter sempre essa coisa de ficar assim, temos que barrar a extrema-direita, temos que barrar a extrema-direita. E para barrar a extrema-direita a gente fica cedendo. Não é assim. O Rudá, ele é muito presente aqui no Pensar Piauí, vez ou outra está dando uma entrevista. Aguardo você em outras Opa, oportunidades. sempre, se quiser, quando quiser, foi um prazer. Estou à disposição. Um abraço.